As Três Idades da Vida Interior, terceira parte, páginas de 213 até 216. Sofrimentos que às vezes acompanham a purificação passiva do espírito. Santa Teresa, em suas obras, particularmente no Castelo Interior. Sextas Moradas, capítulo 1, fala de maneira admirável sobre essa purificação. No entanto, ela não distingue com tanta nitidez como faz São João da Cruz aquilo que constitui, em sua essência, essa purificação das penas que frequentemente a acompanham e que ela mesma experimentou pessoalmente, conforme descreve em sua Vida, capítulos 28 a 30. 5. Castelo Interior. Sextas Moradas, capítulo 1, ela escreve: quais são os sofrimentos interiores e exteriores que uma alma padece até que entre na sétima morada? Por certo, algumas vezes reflito sobre isso, e temo que, se tudo fosse compreendido antecipadamente, seria dificílimo para a fragilidade humana decidir-se a suportá-lo, ou mesmo a desejar passar por tais provações, ainda que se apresentassem grandes bens em perspectiva. Verdadeiramente parece então que tudo está perdido. Ela prossegue: ouvem-se gritos e murmúrios das pessoas com quem se convive e até mesmo daquelas com quem não se tem qualquer trato. Dizem: ela quer se fazer de santa. Faz extremos para enganar o mundo e para levar outros ao erro. Os que eram seus amigos se afastam dela e são estes os que a ferem mais profundamente. Dizem: aquela alma está perdida e grandemente enganada. São coisas do demônio. Ela ilude seus confessores. E mil são as zombarias e os comentários que se escutam. E Santa Teresa acrescenta: conheço uma pessoa que teve grande temor de não encontrar quem a confessasse. Tal era a situação em que se encontravam as coisas. E como são tantos os sofrimentos e as dificuldades, não me detenho em descrevê-los todos aqui. E o pior de tudo, conclui ela, é que tais sofrimentos não passam rapidamente, mas por vezes perduram por toda a vida. Quão poucos são os que creem neste bem, comparados aos muitos, que o abominam. A experiência faz com que a alma veja claramente que tão depressa dizem bem como dizem mal. Por isso, ela já não dá importância nem a um nem a outro. Mais tarde, passa a se alegrar até mesmo com as críticas. Elas lhe soam como uma música muito suave, porque a experiência lhe ensinou o imenso bem que se alcança por este caminho. E ela percebe que aqueles que a perseguem não ofendem a Deus, antes que Sua Majestade o permite para sua grande edificação. Ao sentir isso tão claramente, nasce em seu coração um amor muito terno e particular por eles. O Senhor também costuma enviar enfermidades muito graves. Mas se falarmos das dores interiores, é impossível expressar como elas se dão. Comecemos com o tormento de se encontrar um confessor, muito prudente, porém pouco experiente, que não considera nada seguro. Tudo teme, tudo coloca em dúvida ao perceber coisas que não são ordinárias, especialmente se vê alguma imperfeição na alma que as experimenta, pois muitos julgam que aqueles a quem Deus concede tais graças deveriam ser como anjos. Mas isso é impossível enquanto estiverem neste corpo mortal. Então, tudo é logo atribuído ao demônio ou à melancolia. Outro dos grandes sofrimentos dessas almas, especialmente se tiveram uma vida de faltas, é pensar que, por seus pecados, Deus permitirá que sejam enganadas, ainda que, quando Sua Majestade lhes concede sua graça, tenham plena certeza de que o espírito que as move é o de Deus, como essas consolações passam rapidamente, e a memória de seus pecados permanece sempre viva, pois faltas nunca lhes faltam. Logo vem este tormento. Quando o confessor as assegura, sentem alívio, mas o tormento retorna. E se o confessor aumenta ainda mais seus temores, torna-se quase insuportável. Especialmente quando, após tudo isso, vem aridezes tão profundas, que parece que jamais sequer pensaram em Deus, nem que hão de pensar novamente.
Deus lhes parece como uma pessoa, da qual ouviram falar apenas de longe, quando escutam alguém falar de Sua Majestade. Mas tudo isso ainda não é o pior. O mais angustiante é quando a alma sente que não sabe como se expressar diante dos confessores e teme estar enganando-os. É provável que nosso Senhor permita ao demônio que a prove e até que a faça crer que foi rejeitada por Deus. Nenhum consolo é aceito nessa tempestade interior. Enfim, não há outro remédio nessa tribulação senão esperar na misericórdia de Deus. E eis que, de repente, com uma só palavra sua, ou por uma ocasião qualquer, que acaso se apresenta, ele dissipa tudo tão depressa que parece que nunca houve trevas naquela alma. Ela se vê então cheia de luz e de um consolo ainda maior. Como quem escapou de uma batalha muito perigosa e obteve a vitória, ela permanece em louvor a nosso Senhor, pois reconhece claramente que foi Ele quem lutou e venceu. Ela vê nitidamente que não foi ela quem combateu, pois todas as armas com que poderia se defender pareciam estar nas mãos de seu adversário. Assim, reconhece claramente sua própria miséria e quão pouquíssimo podemos fazer por nós mesmos se o Senhor nos abandonar. Johannes Tauler se expressa no mesmo sentido, como vimos anteriormente. Seria proveitoso ler a este propósito as páginas em que ele fala da purificação passiva do espírito, especialmente em seus sermões. Do lunes antes do domingo de Ramos, números 7 e 8, do domingo da Páscoa, do lunes antes da Ascensão e no terceiro sermão desta festa. Seria fácil demonstrar, por citações de outros mestres espirituais, que a doutrina de São João da Cruz está em perfeita conformidade com a tradição dos grandes mestres da vida espiritual, especialmente no que escreveram sobre o verdadeiro caminho da cruz, ad lucem per crucem, para a luz, através da cruz, e sobre a progressiva conformação da alma a Cristo crucificado. Como nos ensina a Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. A idade espiritual dos perfeitos, sua união com Deus. Após a dolorosa purificação passiva, segue-se para a alma uma espécie de ressurreição, um renascimento interior, como ocorreu com os apóstolos. No dia de Pentecostes, eles foram transformados, iluminados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Foram também confirmados na graça para levar o Evangelho a todos os cantos do mundo conhecido e selar sua pregação com o próprio sangue. Gostaríamos de destacar aqui os principais traços desta etapa espiritual, a idade dos perfeitos, em contraste com as etapas anteriores dos principiantes e dos que já progrediram no caminho da vida interior. Determo-nos-emos, especialmente, no modo como os perfeitos conhecem a Deus e a si mesmos, assim como no amor de caridade que neles floresce. Conhecimento quase experimental e quase contínuo de Deus. Após terem atravessado a purificação passiva do espírito, que equivale a uma terceira conversão e a uma verdadeira transformação, os perfeitos passam a conhecer a Deus de maneira quase experimental. Este conhecimento não é transitório, mas praticamente contínuo. Não apenas durante as celebrações da Santa Missa, ou nas horas do ofício divino, ou mesmo nos momentos de oração. Mesmo em meio às atividades externas e ocupações diárias, suas almas permanecem na presença de Deus e não perdem a união com Ele. Este fenômeno é fácil de compreender quando, por contraste, observamos o estado da alma de uma pessoa egoísta. O egoísta pensa constantemente em si mesmo. Mesmo sem se dar conta, tudo o que faz tende a girar ao redor do próprio eu. Está sempre preocupado com seus próprios interesses, suas ambições, suas tristezas ou suas alegrias superficiais. Seu diálogo íntimo consigo mesmo é incessante, porém vazio, estéril e inútil, tanto para si quanto para os outros. O homem bom e perfeito, ao contrário, em vez de se voltar continuamente para si mesmo, volta o seu pensamento para Deus. Reflete sobre a glória divina, sobre a salvação das almas. E, como que por instinto, tudo o que faz converge para esses sublimes objetivos. Seu diálogo íntimo não é mais consigo mesmo, mas com Deus. As palavras do Evangelho ressoam constantemente em seus ouvidos e em sua mente.
Sua alma canta a glória de Deus e dela emanam luz e fervor espiritual, que se renovam continuamente através da comunicação com o céu. A explicação está no fato de que o perfeito já não contempla a Deus, como faz o principiante, apenas através das coisas sensíveis ou das parábolas evangélicas, realidades que não é possível manter continuamente no pensamento. Tampouco contempla apenas os mistérios da vida de Cristo, mas, envolto no suave mistério da fé, contempla a própria bondade divina. É uma contemplação semelhante a como percebemos a luz difusa que nos envolve, iluminando todas as coisas desde o alto. Segundo a expressão de Dionísio, o místico, trata-se de um movimento circular de contemplação, um movimento superior ao movimento linear ou espiralado. Aqui estamos falando de um conhecimento da bondade divina que se comunica interiormente. Adquire-se então a experiência de que Deus, tanto na ordem da natureza quanto na ordem da graça, realizou todas as coisas com o desígnio de manifestar a sua bondade. E compreende-se que, mesmo quando permite o mal como uma dissonância, ele o permite em vista de um bem maior. Este bem superior, por vezes, já se pode entrever neste mundo, mas será plenamente revelado no último dia. Por sua sublime simplicidade, esta contemplação pode tornar-se contínua. E longe de nos impedir de observar os acontecimentos do mundo, permite-nos vê-los desde um plano superior, como Deus os vê. Assim como alguém que, do alto de uma montanha, contempla tudo o que acontece na planície, do mesmo modo, o perfeito contempla a vida à luz divina. É como um prelúdio, uma aurora da visão beatífica da pátria celeste, ainda que envolta nas sombras da fé. Esta visão sobrenatural, de extrema simplicidade, foi constante em Maria Santíssima, em um grau menor, também em São José. E foi esta mesma luz que permitiu aos apóstolos, após Pentecostes, discernirem na claridade divina os seus deveres na pregação do Evangelho e na edificação das primeiras comunidades cristãs. Esta visão espiritual de conjunto manifesta-se claramente em todos os santos. Longe de ignorarem certos detalhes significativos, veem neles uma profunda e reveladora significação. Dessa forma, evitam as imperfeições que nascem da precipitação natural, do caminhar inconsciente em busca de si mesmos e da falta de recolhimento habitual. Por isso, os perfeitos conhecem a si mesmos, não apenas em sua própria condição, mas também em Deus, que é seu princípio e seu fim. Nele compreendem sua indigência e a infinita distância que os separa do Criador. Experimentam, de modo constante, a necessidade absoluta que tem de Deus para realizar até mesmo o mais pequeno e humilde ato virtuoso. Não desanimam diante de suas próprias faltas. Ao contrário, delas extraem um motivo para se humilharem sinceramente. Consideram-se com profunda verdade como servos inúteis, que nada podem por si mesmos, embora o Senhor se digne utilizá-los para obras extraordinárias. Ao contemplarem as faltas do próximo, lhes parece que não existe pecado cometido por outro homem, que eles próprios não poderiam também cometer, caso se encontrassem nas mesmas circunstâncias e expostos às mesmas tentações. Quando lhes é dado contemplar grandes virtudes em outras almas, alegram-se no Senhor, lembrando-se de que, no corpo místico de Cristo, como nos ensina a Sagrada Escritura, nenhum membro prospera sem que os demais também se beneficiem. Essa contemplação infusa nasce de uma fé viva, iluminada pelo dom da sabedoria. Tal dom nos faz compreender que nada acontece sem que Deus o queira, no caso do bem, ou sem que Ele o permita, no caso do mal, sempre em vista de um bem maior. Esta visão elevada, em razão de sua simplicidade e universalidade, pode tornar-se quase contínua. 3 cotidianos desfilam diante dela como lições vindas do próprio Deus, como a aplicação viva do Evangelho à vida de cada um. É o Evangelho eterno, escrito nas almas até o fim dos tempos.
Assim, o cristão, em seu crescente conhecimento das perfeições divinas e das virtudes, já superou a compreensão confusa inicial, não apenas alcançando uma compreensão clara, como a dos teólogos, mas, sobretudo, um conhecimento vivido. Este conhecimento é rico de experiências de vida e se torna concreto, iluminando do alto, para o maior bem das almas. Por este caminho, alcança-se o conhecimento vivo da infinita bondade de Deus, bem como da perfeita simplicidade e da verdadeira humildade, que leva a alma a desejar nada ser, para que Deus seja tudo. Caríssimo ouvinte, ao encerrarmos esta reflexão, oferecemos algumas breves notas para melhor compreensão dos temas abordados. Purificação passiva do espírito. Trata-se de uma etapa profunda da vida espiritual em que Deus, em sua misericórdia, purifica diretamente a alma. Não é fruto de esforço humano, mas obra da graça. Essa purificação interior é dolorosa, pois revela com clareza as imperfeições, egoísmos e a radical dependência da alma em relação a Deus. 2. As moradas de Santa Teresa. Santa Teresa de Jesus, no livro Castelo Interior, descreve as etapas do progresso da alma em direção à união com Deus como diferentes moradas no interior do castelo da alma. A sexta morada corresponde às etapas mais avançadas da vida espiritual, marcadas por grandes provações e purificações. 3. Purgar per crucem, purificação pela cruz. A tradição espiritual afirma, ad lucem per crucem, a luz por meio da cruz. Os sofrimentos e humilhações descritos são caminhos permitidos por Deus para configurar a alma a Cristo crucificado, tornando-a capaz de amar mais puramente e de viver na luz de Deus. 4. Conhecimento experimental de Deus. Após a purificação, a alma entra numa nova etapa, uma união contínua com Deus. Aqui não se trata apenas de conhecer a Deus por conceitos ou imagens, mas de experimentá-lo interiormente, mesmo em meio às ocupações diárias. É um estado de oração contínua e silenciosa, sustentado pela graça. 5. O dom de sabedoria. O dom de sabedoria é um dos dons do Espírito Santo que permite à alma perceber e saborear as realidades divinas. Graças a ele, o cristão vê a história da própria vida e a do mundo como conduzida amorosamente pela providência. 6. A humildade dos perfeitos. À medida que a alma progride, cresce também a verdadeira humildade, um reconhecimento sereno da própria miséria e da absoluta necessidade de Deus. Os santos se consideram os mais pobres e indignos dos servos, mesmo quando Deus realiza grandes obras por meio deles. Assim, o itinerário espiritual, embora marcado por cruzes e provações, conduz a uma paz profunda e à união com o Deus vivo. Permaneçamos confiantes. Aqueles que hoje choram, amanhã contemplarão a luz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.